Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar aqui o pastor Leandro, muito obrigado pela presença do senhor aqui, presença do Jarbas Lemos, presidente do Conselho Antidrogas. Nós lutamos muito, Jarbas, para esse conselho ser instituído. Inclusive, solicitamos a alteração na lei para que a gente possa discutir o problema das drogas no município de Anchieta, esse problema que é um problema mundial, e agora tenho certeza que vocês vão poder ajudar o município e a nós, legisladores, a pensarmos políticas públicas para o combate das drogas. Quero cumprimentar a Guilherme, presidente da DETUS, muito obrigado pela presença, e cumprimentar o grupo de teatro Herigitiba, peço que levantem, peço uma salva de palma para esse grupo, em nome da Thelma, do seu Afonso e do Danilo, que é o professor hoje da Escola de Teatro Herigitiba, cumprimentar todo o grupo, depois vou dar um abraço em cada um de vocês, pelo 26º aniversário e por tudo que vocês fazem pela arte, pelo teatro, pela cultura nesse município. 26 anos de estrada não são 26 dias. Vocês merecem uns aplausos, estão contribuindo para que a gente prove, para que a gente consiga o título, Guilherme, de cidade do teatro, do berço do teatro. Foi aqui que o padre Anchieta escolheu para morrer. E tenho certeza que foram aqui muitas peças escritas e encenadas. Então, vocês merecem todo o nosso respeito, todos os nossos parabéns, e que vocês possam manter firme nessa caminhada. Viver de cultura nesse país não é fácil, mas vocês têm 26 anos que estão aí, cai, levanta, e nós estamos aqui para dar as mãos para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Presidente, na verdade eu tinha alguns pontos para tratar nesta sessão, mas como fui aqui mencionado várias vezes por quem usou a tribuna no dia de hoje, eu então preciso mudar aqui toda a minha fala e volto a falar na sessão que vem do plano, do fundo que a gente pediu para criar, de todas as questões de desenvolvimentos, que é a pauta que a gente trabalha nessa casa também. Primeiro, dizer que é uma pena vir aqui falar, usar a casa do povo de Anchieta para vir aqui falar e depois ir embora sem escutar os colegas vereadores e os próprios vereadores. E dizer que eu não tive amnésia. Em nenhum dia desse mandato ou da análise desse projeto eu tive amnésia. Mas eu preciso relembrar algumas coisas, porque quem falou aqui omitiu. Então eu preciso voltar a falar novamente. Para mim esse assunto já estava encerrado. Nosso objetivo era fazer justiça. Mas eu volto a falar de novo. A Lei 341 de 99 era 6%, 70% dos 6% era para o autor e 30% para os demais fiscais. Que mentira que eu contei aqui. Eram 6%, não era 1% para cada um. 70% disso era para o autor, que eu acho que merece, o autor merecia. Agora, por que os outros também precisam receber 1%? Bom, primeira coisa é isso. Segundo, omitiu que em 2014 foi alterada a legislação. E não justificou. Vocês ficaram aqui convencidos da justificativa porque nós precisamos ter incentivo. Ótimo. E quem foi o vereador que tirou incentivo de fiscal? Eu não tirei direito de fiscal nenhum. E vou dizer por quê.
não tive amnésia, porque quando nós começamos a discutir esse projeto, na verdade eu tomei um susto, porque em 2014, quando essa lei foi votada aqui, eu não tinha ciência de que inclusive os gerentes, e quando chegou aqui para a gente tratar desse assunto, eu confesso que eu tomei um susto. E confesso que eu errei nas minhas contas. Errei. Se já tem 45 milhões, e tem mais alguma coisa de 40 ou 40 alguma coisa, com juros que vão receber até julho do ano que vem, nós teremos então no mínimo 90 milhões. Se a gente multiplicar por 23, e aí 19 fiscais, está certo. Tem os coordenadores, os gerentes, dá 23. Isso vai dar mais do que 20 milhões. Aliás, iria dar mais do que 20 milhões. Se vocês multiplicarem 90 milhões por 23%, dá 20 milhões e 700. Eu errei. Falei a menos, era mais, era 20 milhões e 700. Menti? Tive amnésia? E não venha me dizer que porque aposentou vai terminar, porque a lei, no seu artigo 4º, a lei 1368, fala assim, no parágrafo 4º, fica garantido o direito ao recebimento da gratificação que se refere a esta lei do auditor fiscal e agente de fiscalização que vier a ser aposentado, desde que no momento do procedimento fiscal estivesse em efetiva atividade nos termos do caput deste artigo. O que é isso? Qualquer multa, qualquer ação antes da minha aposentadoria, mesmo aposentado, pode ser daqui a 20 anos, minha família vai receber. Então continua 23%. Concordam comigo? Mesmo aposentado eu tenho direito, continuaria 23%. Bom, é triste a gente ver, como aqui os colegas disseram, tantas pessoas passando fome, Isabel. Tantas pessoas nesse município desempregadas. E quem tem um emprego muito bom, porque já no plano de carreira, quando Edival fez, nós temos uma guerra entre os servidores, porque esses mesmos auditores foram beneficiados mais do que os outros servidores, ainda a gente precisa, incentivar. E eu disse aqui em todas as minhas falas, e minhas falas estão gravadas, pode pedir aqui à Câmara, os meus textos no Facebook e no Instagram estão lá, todos podem ver. Eu não botei salário de ninguém, não botei nome de ninguém, não denegri a imagem de ninguém. Se a população fez isso, se alguma pessoa mau caráter fez isso, isso não é problema dessa casa e nem meu. Eu não posso ser julgado por uma coisa que eu não fiz. Agora, eu também não posso ser cerceado de exercer o meu dever de vereador. Eu fiz um juramento para vocês, que eu ia cumprir a legislação, que eu ia fiscalizar o executivo, que eu ia criar políticas públicas, que eu seria honesto, e eu não dormiria se eu votasse numa lei, ou se eu não fizesse essa emenda do jeito que eu fiz. Porque nós estamos aqui para representar vocês. Nós estamos aqui para cuidar do povo de Anchieta. É isso que eu faço todos os dias. É para os pequenos que nós estamos aqui. Não são para os grandes. Os grandes vão querer sempre mais. É muito mais fácil se organizar em 20, vir aqui, brigar, gritar e leva. Mas aquele que precisa estar lá dentro da casa, sem poder nos assistir, sem poder vir aqui. E foi esse juramento que eu fiz e vou manter até o final do nosso mandato. O meu pai me ensinou que quando a gente vai para casa, deita no travesseiro e não consegue dormir, é porque nós estamos com a consciência suja. E desse mal eu não vou morrer. Eu posso ter as minhas insônias por conta da minha responsabilidade.
de tudo que nós já fizemos por esse município, de passar noites de chuvas no meio da BR com um operador de máquina para a gente cuidar dessa cidade quando fui secretário de obras. De quando chove eu fico desesperado achando que tem alguém que precisa da gente. E tem muita gente que precisa da gente. Agora, por conta de que eu deixei de fazer o que é correto, o que é honesto, eu tenho vergonha nessa cara aqui. Eu tenho vergonha nessa cara aqui. Então, eu queria lembrar... Vereador, vou permitir mais um minuto para o senhor terminar. Já vou finalizar, presidente. Queria só lembrar quem passou por aqui, né, e que omitiu essas informações, que primeiro, não retirei direito de ninguém. Essa turma vai ganhar, com essa ação, quase 40 mil reais cada um. São 2 salários do prefeito. Não retirei direito. Segundo, nenhum servidor, ninguém pode se enriquecer às custas do poder público. Isso não vou autorizar nunca. Ninguém. Ninguém, não é servidor só não, ninguém. A justificativa que deram aqui, para mim não foi plausível. Ganhamos uns 30%, não era 1%, queria 1%, mas se a gente tivesse 50 fiscais, seriam 50%. E falou aqui, tem 1 bilhão de ações para ser recebido. 1 bilhão vezes 23, dá 230 milhões o dia que receber. Então tem alguma coisa errada. Em 2014, a lei estava 6%, passa a ser 23%. Tem alguma coisa errada. Tem que entender o que aconteceu na época. E quarto, eu só estou cumprindo o meu papel, como tenho certeza que cada um de vocês estivesse aqui faria a mesma coisa. Cumprindo o meu papel de vereador, o meu dever de vereador, e eu não posso, e nem nós, colegas vereadores, podemos sermos impedidos de fazer o nosso trabalho ou de cumprir o nosso dever. Nós respeitamos todos. Essa casa é de vocês, essa tribuna é para todos usarem. Mas a gente precisa de respeito e precisa entender que uma decisão coletiva, muitas vezes, é melhor do que uma decisão para uma meia dúzia. Nós tivemos a condição, presidente, eu te peço mais alguns segundinhos. Nós tivemos a condição com isso. Eu não falei isso, mas eu acho que nós precisamos falar. De devolver o ticket de alimentação para os servidores, sim. Se nós economizamos 20 milhões, que era 20 milhões e 700, agora vai ficar em torno de 900 mil, quase 20 milhões, devolver o ticket, o 3,8, trabalho desta casa. Trabalho nosso. E vale a pena ser justo, vale a pena ser honesto, vale a pena ser correto. Infelizmente a moda é ser desonesto, é ir para a galera, é fazer o que quiser. Mas eu me mantenho lá no meu pai, porque eu tenho vergonha na cara. Eu amo essa cidade e quero o bem de Anchieta. Quero o bem de Anchieta. Nós não podemos, por ninguém, sermos atacados por fazer o nosso trabalho. Mantenho firme na luta, mantenho junto com o povo de Anchieta, porque é com o povo, e foi com o povo que eu cheguei aqui. E eu vou continuar com o povo. Muito obrigado, boa noite a todos.